dia, irmãos. Nessa manhã de quarta-feira, nós queremos continuar desenvolvendo o tema o isolamento social na Bíblia e o isolamento nos tempos de hoje. Vocês sabiam, irmãos, que o isolamento social é uma medida bíblica? O texto de Levítico, capítulo 13, verso 46, diz assim: será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. É impressionante, irmãos, como a Bíblia traz a nós respostas para tudo. Como Deus sempre se preocupou com o nosso bem-estar, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que envolve a nossa pessoa. O isolamento social que o mundo inteiro está praticando hoje, neste tempo de pandemia provocada pela Covid-19, já era uma medida, uma prática milenar na Bíblia e remonta aos tempos de Moisés ou até mesmo antes dele. O livro de Levítico, por exemplo, traz uma série de orientações para alguém que, tendo uma mancha na pele que lhe aparecera, como se hoje fosse tosse, febre e coriza, fosse examinado pelo sacerdote que fazia o papel do médico na época, que, seguindo algumas orientações, diagnosticaria se tratava de lepra ou não, que hoje seria como um teste para saber se é o coronavírus ou não. Em se confirmando a lepra, irmãos, o afetado, o infectado seria considerado imundo e deveria viver fora do arraial, que hoje seria fora do convívio social, e teria todas as suas roupas queimadas, e o isolamento então variava de um dia, uma semana ou até períodos maiores, conforme a evolução da doença. Era um tempo em que pouco ou nada, irmãos, se conhecia das doenças contagiosas, mas o que chama atenção é a crueldade da sentença: viver fora do convívio social, sem ter quem dele cuidasse, a não ser os fares, que também eram declarados imundos, irmãos. Na Idade Média, por exemplo, por não se observar o isolamento social, milhares de pessoas foram mortas pela cólera, pela peste negra, pela varíola, pelo sarampo e várias outras doenças contagiosas se espalharam em casas e vilas apinhadas de pessoas, irmãos. Nos dias de hoje, irmãos, não precisamos enxergar o isolamento social como um mal em si mesmo. Deus mesmo se utilizou dessa metodologia para preservar o grupo em detrimento do indivíduo e para tratar o indivíduo infectado com o objetivo de restaurá-lo e incluí-lo novamente no convívio social. De qualquer forma, irmãos, é preciso entender que Deus tem o controle em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, e está tratando a todos nós com vistas à nossa restauração, ao melhor convívio social futuramente, irmãos. Irmãos, nessa manhã, precisamos entender de uma vez por todas que, mesmo diante dessa pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento social,
Deus está nos tratando, Deus está nos curando, Deus está trazendo a cura a todos nós, se não física, irmãos, espiritualmente, para que quando essa pandemia terminar, para que quando esse tempo de isolamento passar, irmãos, nós estejamos mais preparados ainda, tenhamos mais condições ainda de servi-lo, de cumprir a missão que ele nos deu, não só entre nós e entre nossos familiares, mas com todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Que todos tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus os cure sempre. Em nome de Jesus. Amém.